Hoje nossa live vai ser extraordinária, porque a nossa convidada é muito VIP. Ela é psicóloga, terapeuta, trabalha com sistêmica. Ela é top, como diz meu amigo Max Pires, top das galáxias. Então, fica aí ligado, chama todo mundo, chama aí o aviãozinho, convida todo mundo para essa live, que essa live ela é uma live que vai trazer muitas curas, sabe? Aquelas questões que você não consegue resolver, questões emocionais, questões da alma. Você vai resolver hoje nessa live. Então, manda aí o aviãozinho para todo mundo. Eu tô mandando aqui, ó. E já tô chamando a minha convidada de hoje da série Mulheres que Constroem. Muita coisa boa, e ela tem um livro maravilhoso que se chama Perdas e Marcas. E ela vai falar também um pouco desse livro maravilhoso que ela acabou de lançar e tá aí quentinho. Enquanto isso, enquanto a gente não chama a nossa convidada, chama aí todo mundo. Manda um aviãozinho, não sai dessa live e fica aí, porque hoje o conteúdo que nós temos é de ouro, é maravilhoso, vale muito a pena. Eu tô animada. Enquanto isso, eu tô chamando aqui todo mundo. Começa a chamar todo mundo aí. Pastora Jones me ensinou muita coisa que eu sei hoje, essa mulher. Vou já chamar aqui essa mulher maravilhosa. Enquanto isso, eu vou chamando aqui todo mundo. E hoje nós vamos falar, né, o nosso tema da nossa live de hoje é Viva de Bem com a Vida. Quem quer viver de bem com a vida? É fundamental, e eu já vou chamar essa maravilhosa que já está aqui, já vi que ela está aqui, e eu já vou chamar essa maravilhosa para estar aqui conosco e a gente começar a falar de tantas coisas maravilhosas. Olá! Saudade! Maravilhosa! Maravilha! Querida, extraordinária! Meu Deus, meu Deus! Jones Sabino! Mulher maravilhosa! Com livro novo, hein, Johnny? Olha, conta aqui, aí. Perdas e Marcas, e a Anis tem história nesse livro, gente. Ela fez parte dessa história aqui, que demorou tempão, ela fez parte. Verdade, Johnny? Quanto tempo? Né? Porque foi a que ofertou, vou dizer, com a quantia bem considerável da primeira vez, né? Não consegui, a gente não conseguiu. Ela ofertou de coração. E ela foi uma das primeiras também que acreditou. Eu não acreditei, mas ela acreditou também. Que podia, lá no comecinho, né? Tudo mais. É então, isso aí. Isso aqui é tudo seu também, ó, da sua persistência. Olha só, tá? que É lindo! de fé, profeta. É profeta, gente. Deixa ela falar. Eu sempre acredito que vai dar certo as coisas, os projetos. Eu falava, Jones, vai. E a Jones meio com medo de lançar o livro, mas tá aí, né? Tá aí. Aconteceu, né? Aconteceu. Jones, saudade de você. Meu Deus. É quem conhece a Jones hoje mora em Floripa, né? Uma cidade muito feia, né? Nem tem praias
bonita, Tem não tem não, nada. tem não. Tem muita coisa bonita por aqui, né? Mas eu falo que eu tenho uma paixãozinha por Manaus. Manaus é uma terrinha linda, né? De grandes histórias. Um centro histórico, né? Muito lindo, muito lindo. Devo a minha faculdade, minha paixão hoje, né? Que é a psicologia, de cuidar de pessoas, de oferecer vida para as pessoas. Mais uma ferramenta que Deus nos dá, né? Eu falo que a psicologia é uma ferramenta preciosa que Deus deixou no mundo. Quantas pessoas a gente tem conseguido trabalhar e colocar no altar de novo de Deus, devolver para a igreja, né? Com aquele coraçãozinho sarado e curado. Então, eu falo que a minha paixão, e eu consegui essa paixão aí em Manaus, né? Sair É isso quentinho aí, mesmo. com as Foi um pós tempo todas aí. precioso, hein, Jones, aqui em Manaus, de 7 aprendizado, de anos, né? 7 anos em crescimento, Manaus. né? E a Jones me ensinou muita coisa, né, Jones? Aqui eu estava falando na outra live, que eu estava na outra série, que foi uma série do nosso projeto do Ouse Sonhar, né? Olha Que a gente aqui. estava falando sobre sonhos, que foi maravilhosa, né? Aquela série de live. E aí eu contei Tremenda. um pouco, né, da minha experiência com a Jones. A Jones me ensinou Sério? muito Meu sobre o Deus! ministério, sobre como não era nada, né? Eu só modelava. E eu lembro como se fosse hoje um dia a Jones cheia do poder do Espírito Santo, né? No revisão de vidas, que a gente fazia muito revisão de Meu vidas. E eu Deus! falava assim, essa mulher poderosa, cheia do Espírito Santo, eu quero ter essa unção. E não é que a gente pede, Deus dá, né, Deus dá. Jones? Deus dá, Deus transfere um manto, né? Deus honra cada pedido que a gente faz, né? E, assim, é verdade. Cada encontro com Deus, nossa, maravilhoso, né? Cada encontro com Deus, cada... Meu pai, daqui a pouco começa a chorar, né? Porque meu pai, assim, a gente vai lembrando cada Tantas processo. vidas transformadas, né? Tantas pessoas transformadas. Né? E tem pessoas que nem dão tanto valor, né, para o encontro, para revisão. Eu sou apaixonada por vidas, né? E eu ver alguém ali sendo tocado, sendo transformado, para mim é um ganho, né? Quantas vezes eu abençoava às vezes 20 vidas para ir por revisão. Falei, meu Deus, eu era meio maluca, né? É. Eu fazia ação de pizza, eu fazia as coisas, mas eu falei, vou levar esse povo, mas muitos foram curados, né? E eu aprendi muito com essa mulher que está aí, que hoje está no outro desafio, né? Na terapia, com outros projetos. Fala pra gente aí, Jones, um pouco desse projeto aí que você está hoje, né? Fala um pouquinho. A gente está nesse projeto mais resgatando vidas, né? Que chama, né? Que é resgatar essa vida através da psicologia e levar para o altar de Deus. E aí a gente vai trabalhando com as mulheres, né? Hoje eu gravei agora em Floripa um curso de argila. Descobri que a argila é um processo terapêutico maravilhoso para estar bem, para fazer ficar bem, para deixar o fluxo dos pensamentos mais lentos, né? Quando está com muita ansiedade, a tendência é que aqueles pensamentos intrusivos venham e que eles sejam persistentes. A argila, ela ao mexer o tato, a mão, ela extrai tanto o inconsciente para fora, né? E passa para aquela peça. Então, hoje tem pessoas que fazem argila até para dormir, pra você ter uma ideia, né? Então, faz a sua oração e ali a gente fala da palavra, ali a gente canta e a pessoa vai mexendo, vai movimentando, né? Então, tá gravado, é um curso de argila terapia, como trabalhar a argila, né? Para esses processos terapêuticos, para ansiedade, para depressão, como tirar essas pessoas da depressão. Muitas vezes a pessoa tá Que lá no fantástico, altar, eu não tá no... sabia, ó, essa é novidade, eu não sabia a questão da argila. A argila é antiguíssima, antiguíssima. É um dos primeiros elementos curativos, né, que se encontrou pra gente, né? Mais de 30 mil anos a argila já era vista. Tanto pelos egípcios, né? E por várias nações ela veio passando como escrita e ela foi desenvolvendo. Hoje usa-se na beleza, né? E ela também agora está no processo terapêutico, nesse processo de extrair do inconsciente aquilo que a gente tem alguma coisa em oculto e não consegue lidar. Mas tem um sofrimento. Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim, mas eu não sei porque eu estou assim. Eu tenho uma família abençoada, eu tenho isso, mas eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde vem. E a gente, com a argila, a gente consegue fazer com que essas memórias que foram muitas vezes traumáticas, que ficam escondidinhas, apareçam. E elas é retratada ali no momento da argila. Então ela vai acabar descrevendo essa argila, né? Então, às vezes a pessoa está dizendo,
Diz assim pra gente, então, assim, sem Deus, eu não consigo acessar Deus, eu não consigo nem orar. Então a gente aplica a argila, faz essa pessoa voltar a ter sensibilização de novo. Porque às vezes não é culpa dela, não é culpa que ela está em pecado, não é isso. É questão que todo o organismo dela está parada, né? A gente sabe que as áreas do cérebro elas vão ser acionadas. É quando a gente fica totalmente irrigado. Se eu pegar um cérebro com depressão e um sem, o sem depressão ele está todo sem irrigar. Aquela área das emoções está apagada, não está sendo irrigada. E a área de depressão, quando está tudo sem depressão, ela toda vermelhinha, irrigando. Então a gente devolve, né, a serotonina, a dopamina e as inas da vida aí. Os processos terapêuticos. Né? Que fantástico! Olha, gente, se você quiser fazer uma pergunta, coloca aí a sua pergunta na caixinha, porque vai ter muita coisa poderosa aqui. De repente você está sofrendo de ansiedade, de depressão, de síndrome de pânico, alguma doença psicossomática aí na tua vida, escreve aí, pergunta, que a gente vai ter todo o prazer de responder, né, Johnny? Se a gente não souber, a gente chama os universitários aqui para ajudar a gente. É isso aí, a gente chama assim, com certeza. Me conta, então, eu vi também que você faz um trabalho também com as cores, né? Com os panos. Né? Como é que é isso também? Que eu acho fantástico. Esse surgiu aí em Manaus, na verdade, né? É o Corling Life, que é colocando cor na vida. E foi num desses processos muito de que a gente também, as pessoas acham assim, é pastora, é psicóloga. A gente é gente. A gente precisa ser cuidada. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Então a gente precisa também receber cuidados, né? E foi nesse processo muito meu, às vezes, de inclusão minha, foi uma fase de depressão mesmo que eu tive, pós-bariátrica, que eu falo. E aí, num momento desse com Deus, eu orando muito a Deus na madrugada, e Deus falou, coloca cor na sua vida, coloca cor na sua vida. E eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, acordei, deitei, dei um sono de 1 hora e voltei. E aquilo, como é que é colocar cor na vida em inglês? Aí eu lembro que eu liguei, né, para uma pessoa e perguntei para ela, olha, como é que você escreve isso em inglês? Eu nem sei. Ela falou, Corn Life. Eu falei, Corn Life? Aí que surgiu o projeto. O projeto é quase a mesma coisa da argila. É quando eu passo as minhas emoções para as cores. Né? E a gente aí tem a mandala terapêutica também, que não tem nada do misticismo. É tudo com o inconsciente se manifestando. Então, ela começa pelo chá das mulheres, e aí elas vão pintar as suas histórias. E a gente tem várias páginas desse Corn Life, né? Então, geralmente, é colocar a emoção para fora, aquilo que está guardado. É tirar aquilo que me adoece. É colocar vida aonde parece que não tem mais vida. É isso, todo um processo que a gente lança. Aí a gente tem depois um teatro, não é uma palestra por palestra. A gente tem um teatro que representa aquele tema, a dança com os tecidos, e aí a gente vai envolvendo. Cada tema, cada demanda que chega, a gente monta uma palestra, uma temática, e desenvolve em cima daquela temática as cores. E aí a gente também hoje está aplicando a mandala terapêutica, que é essa mandala que a gente faz cor e forma, e aí naquelas cores e formas a gente tem todo um manejo, né? De como cada cor daquela influencia, o que cada cor quer dizer, cada formato do meu desenho, e a gente vai fazendo as leituras integrada com o outro. Para depressão é mágico, fala assim, mágico porque vem de Deus. Maravilha. De Deus E quantas pessoas precisam serem curadas, né, Jones? Nós vamos ter agora no final de março, primeiro retiro para pastores. Nós criamos um movimento, aqui tem um movimento idealizado pela apóstola Maiara, né, maravilhosa, jovem, né, Deus deu uma visão, né, para ela, que as pastoras precisavam ser cuidadas. E nós vamos ter aqui o nosso primeiro retiro, vou até estar ministrando nesse retiro. E vai ser poderoso, porque a gente sabe que nós precisamos de cuidado, né, Johnny? Precisamos. A gente cuida de tanta gente, a gente cuida de vidas, a gente aconselha, né? A gente dá o colo, dá suporte, e a gente, muitas vezes, nós nos encontramos solitárias, né? Ou solitários, porque tem muitos pastores também que vivem, né, essas questões, e a gente vê um grande número de pastores, pastoras, né? Pessoas que cuidam de vidas com problema de depressão e ansiedade, não é verdade? É verdade. As pesquisas têm mostrado muito isso, né? Isso. E aí que a gente tem que entender que antigamente a gente achava que, por exemplo, uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade e seus transtornos, era alguém que... A gente não está dizendo que espiritualmente isso não acontece. Acontece. Só que a gente tem que separar que muitas vezes não é espiritual.
ele é físico, ele é neurológico. Hoje a gente sabe que a depressão, ela tem suas facetas, ela vem se atualizando. E às vezes é neurológico. Uma pessoa pode não estar produzindo serotonina e nem dopamina. E aí eu preciso. Uma coisa que a gente fala do bem-estar, que hoje a gente já fala, né, de estar de bem com a vida, é o exercício físico. Eu costumo dizer que quem não fizer exercício físico, porque, né, parte por mim, por querer, vai sem querer ter que fazer. Nós estamos na humanidade que está caminhando para isso. Então, a caminhada, eu sempre dou isso no consultório, pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana, para liberar essa serotonina, né? Porque ela é responsável por essa alegria, por esse sentido de dopamina, pelo bem-estar. Então, não é espiritual, é físico, é neurológico, e às vezes vem hereditário, às vezes vem também da minha família, dessa herança hereditária que a gente tem. Então, nem tudo é espiritual. Então, até entender que isso não é só espiritual, muitos pastores sofreram com isso. Porque As pessoas, e ainda tem muita gente assim, Jones, que ainda não entendeu, né? Não que entendeu. acha que tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Tem a questão realmente emocional, né? Sim. Curar a alma, as feridas, a questão física. Né? Eu posso falar por mim. Eu entrei na menopausa, eu acho que ano passado, e eu estava sofrendo muito, né? Falta de hormônio. Hormônio é vida, né? Para quem não sabe, hormônio é vida. Quando a gente não tem hormônio, parece assim que dá um cansaço, você não tem mais a disposição. E eu sempre fui a 100 por hora, né? E aí eu comecei a ficar mais cansada, sem conseguir dormir. E eu falei, não, pera, vou cuidar disso. E era questão física. Eu fui na minha ginecologista, né? Inclusive que ela cuida só dessa parte mesmo de menopausa e tal. E eu fiz o implante hormonal. Eu sou outra pessoa, né? Por quê? Porque eu precisava, né, de algumas coisas que o meu organismo não tinha mais. E as pessoas acham que isso é bobeira, e não é, né? A gente precisa cuidar do físico nesse sentido, né? Porque senão a gente fica bem abatido, né? Nesse quesito de vida, né? Viver bem, viver de bem com a vida. E pegar esse link que a Anis falou, que é super importante, a gente fala climatério, né? Ele pode te causar depressão. Ele pode causar. E aí você está achando que é espiritual e não é. Outra coisa que faz você ter a sensação que é depressão, e nem depressão é a falta da vitamina B12. B12 pode causar até demência, a falta de B12. Ferro, a ferratina, talvez a ferratina não está fazendo o caminho correto, você não está pegando ferro, está com anemia. A anemia vai dar a sensação de cansaço, né? Vai dar a sensação de que parece que você está depressiva, mas não é. Então precisa fazer um check-up mesmo do corpo, cuidar desse corpo, desse veículo. E uma coisa muito linda que nós estamos aprendendo agora é que esse corpo, ele tem memórias emocionais, tá? Então, teu corpo fala, ele dá sinais. Você precisa cuidar de você. Então, você é prioridade. Nós somos prioridade, né? Para que até o que eu possa cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Então, tem que olhar essas questões de vitamina. Você que está aí ouvindo, presta atenção. Você tem que cuidar de você, presta atenção. Para você viver bem, né? Você precisa cuidar do corpo físico, né? Porque tem muita gente que quer ser totalmente espiritual, totalmente, né, voltado para que tudo é o espiritual e nem tudo é espiritual, né? Tem coisas que a gente tem que resolver no físico, né, para poder no espiritual crescer. Mas o que eu tenho visto, Johnny, até estava conversando hoje com uma pessoa e a gente estava falando de alguém que estava tendo comportamentos, né? Um jovem, comportamento de ansiedade, né? Comportamentos de depressão, aonde a gente tem visto muitos jovens se mutilando, né? Isso não é de hoje, né? Isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Mas o que eu tenho notado hoje, que após pandemia, né? Houve um crescimento muito grande, inclusive dos jovens com muita instrução, porque a gente achava assim, talvez aquele não tenha muita instrução, e aí ele vai ter problema de ansiedade, porque falta isso, falta aquilo, e a gente tem visto que em cadeias maiores, né, vamos pensar aí na medicina, né? A medicina hoje abafa muitos casos, né, de médicos que se suicidam, por exemplo. Sim. Né? A gente tem o burnout nesse caso, né? O que é o burnout? Ele vai acometer mais professores, médicos, que são esses que lidam muito de frente com a questão humana, né?
E Uhum. o burnout ele vem por essa questão muito de excesso de trabalho, excesso de estresse não trabalhado. Aconteceu comigo quando eu era professora, né? Porque eu tenho 2 faculdades. Eu não consegui voltar para a sala de aula, mas tem médicos que vão tão além disso, que desenvolvem uma depressão, uma certo tipo de ansiedade, que caminha para depressão e aí acaba se suicidando. Por quê? Porque não tem tempo nem para si mesmo. Então, eu diria para as mulheres e para os homens, não é ser egoísta, tá? Não é ser egoísta. É você cuidar de você. Primeiro, eu digo assim para meus pacientes, primeiro é você, segundo você, terceiro você, tirando Deus, né? Deus em primeiro lugar. Colocando aqui no nosso mundo real. Você, depois o outro. Quando você cuida assim, você está cuidando para derramar no outro. O carro não anda sem combustível. A gente também não vai conseguir cuidar se a gente não cuidar da gente. Eu tive que apanhar muito para aprender isso. Eu acho que eu aprendi um pouco com a Anis isso também, que a Anis sempre falou para mim, cuida, come, né? Lembra que a gente ia para as reuniões, né? Comeu, né, o Anselmo? Eu lembro até que um dia a Anis falou assim, o Anselmo tem bariátrica também, né? E não passa mal como você. É verdade, porque ele cuidava, ele aprendeu a cuidar dele e eu descuidava de mim. Então eu tive que aprender também a ter cuidado. Aí eu consegui entender que não era só cuidar do outro. Se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Esse carro, esse veículo que Deus nos deu, ele vai parar em dado momento. Então a gente precisa, para bem-estar, eu preciso descansar, eu preciso ter um dia de descanso para mim, eu preciso ter um dia para minha família, eu preciso ter amigos, eu preciso rir de mim mesmo. A arte de rir de si mesmo. Lembra disso? E quando a gente fala de automutilação, ou autolesivo, que a gente está chamando, está mudando alguns termos desse novo código, está mudando agora, mas é o fato da pessoa se cortar. Por que a pessoa faz isso? Me perguntaram isso, por que faz isso? A verdade é assim, eu tenho uma dor intensa dentro de mim, eu não consigo lidar com essa dor. Quando eu me corto, o cérebro, ele tem que abaixar uma dor, porque as 2 dores ele não vai ser compatível. Então ele percebe que ao cortar aqui, ou ao cortar debaixo do braço, geralmente é assim, né? Nos lugares mais ocultos, para que ninguém possa ver, a dor passa para lá. Então, momentaneamente, essa pessoa tem essa aflição, essa dor minimizada. Porém, é extremamente perigoso. A gente tem outros mecanismos para isso. O gelo na boca ou na mão, o próprio house, a gente vai ensinando os adolescentes, põe o house, toma água na hora da crise, né? Faça a sua caminhada, gengibre, em último caso, pimenta. Até pimenta, Johnny, até pimenta a gente está ensinando ultimamente. Pimenta, pimenta na boca, né, aí Johnny? você vai dizer assim, mas pra que pimenta na boca, Johnny? Porque o processo da dor vai passar para tua boca e não vai te machucar. Não vou precisar cortar. Aí você pode me perguntar, mas por que os jovens estão se cortando? Porque os pais não deixam seus filhos se frustrarem mais. Cria os filhos numa redoma, fazendo de tudo. Eu tenho que ensinar a pescar. Eu tenho que dar a vara. Esse filho, ele vai ter os filhos precisam ter os seus sofrimentos. Como nós tivemos os nossos. Então, nós vivemos uma sociedade de tudo para agora. As pessoas não sabem ouvir não. O jovem não ouve não. Não tem limite. Né? Isso são alguns fatores que a gente vem percebendo. Quando eles recebem um não, eles não suportam não. Para eles é demais. Por quê? Só recebeu sim na vida. Então, não dá para criar um filho numa redoma. A vida vai solicitar ele em algum momento. Eu tenho que, quando a gente usa aquele termo antigo, eu não crio filho para mim, eu crio filho pro mundo, isso é verdade? Então, quantos pais de hoje estão criando esse filho para ser frustrado? Para receber não? Verdade. Aí ele não dá conta. Ele não tem recursos internos para lidar com o sofrimento. Aí ele vai se cortar. Isso é um dos fatores. Forte, Brasil. É como a dor, né, que está dentro, né? Ele quer pôr para fora. E a forma de ele colocar para fora é se automutilando, né? Automutilando. E a gente vai ensinar para ele que não precisa, que eu posso colocar um house, tomar uma água gelada. Essa parte aqui agora, cientificamente, a gente descobriu que tem neurônios que tratam da nossa fisiologia. Então, quando eu tô com aquela ansiedade muito louca, vai marcando aí, gente. Vocês são ferramentazinhas para vocês. A gente vai tá aquela ansiedade, eu pego um copinho de água com gelo e passo aqui, ó. Automaticamente, todos os neurônios que estão ali vão subir para o cérebro e vão avisar, olha, pode te acalmar. Tem alguma coisa ali acontecendo nas emoções, pode ficar quietinho aí. E aí a gente vai perceber que isso vai minimizar. Então é outra técnicazinha. Tá muito ansioso, tá aquela ansiedade, tá parecendo que vai me dar uma coisa, vai lá passar água, depois pode lavar o rosto, né? Segurar esse gelo na mão, né?
Então, a gente tem todos esses processos que a gente ensina muito para o jovem, para o adulto também, para lidar com essa ansiedade hoje que está pós-pandêmica, ficou muito forte. A gente tem recebido muitos pacientes, novinhos, crianças, tá? Não é só crianças, né? As crianças, vamos falar das crianças, as crianças estão muito ansiosas, né, Jones? Então, a gente vê as crianças, elas não ficam quietas, elas querem sempre mais, mais. A doutora Maria Luísa, com 10 anos, e eu vejo assim, uma ansiedade, ela é aquela que é inteligente demais, então fuça tudo, então a gente tem que estar toda hora, né, dando algo, né, interessante que não venha trazer nessas questões todas aí que vai embolando dentro, que é a ansiedade, é a pressa, né, é querer fazer tudo ao mesmo tempo, então tá meio assim, né? A internet também tem ajudado a aumentar muito essas questões com as crianças, né, Jones? Tem, olha, a questão eletrônica é outro fator, a gente já tem problemas sendo tratado em terapia por vícios em tecnologia, né? Vícios com jogos eletrônicos, por jovens. Então, a gente tem que, lógico, tudo que vem para nos ajudar. Então, a internet é boa, Sim, sim. Alguns jogos são educativos e são bons, são. Só que tudo tem que ter um limite, gente. Não dá para tacar um celular na mão de uma criança, de um adolescente e deixar lá. Porque tem de tudo, né? O que ele está acessando? E às vezes o pai, a gente entende que o pai está cansado, a mãe está cansada, tudo mais, mas não deixa o celular criar seu filho, não deixa a tecnologia criar seu filho, que você vai ter problema mais tarde. Então é mais fácil agora dar limites. A criança pede limite, o adolescente pede limite. Ele pede. E a gente tem que pôr limite, porque nós somos esse referencial para eles, né? Os pais são esse referencial. Então o que a gente vê hoje são adultos também com vícios em jogos eletrônicos. Eu tenho 2 pacientes, um está saindo agora, né? E é muito doloroso, porque isso limita a pessoa até de trabalhar. Ela fica tão obcecada por aquilo, não dorme, né? E aí ela passa a noite, aí durante o dia está irritadíssimo, quer dormir até mais tarde. Então, assim, cuida o que você coloca na mão dos seus filhos. É bacana? É. Mas se você saber o que ele está usando, outra coisa. Ah, meu filho tem que ter liberdade, vou deixar a porta trancada e o quarto é dele. Ele tem que ter, sim, a liberdade dele, mas vigiada. Sabe? Eu costumo dizer assim, pais, põe uma cordinha, como se fosse imaginário, tá? Põe uma cordinha no seu filho e vai soltando ele. Quando você achar que ele tá assim, você puxa ele e ensina ele, ó, aqui assim, assim, assim. Vai soltando ele, depois puxa. Por quê? Tem pais que não sabem o que acontece dentro de um quarto de um filho, não sabe o que ele está assistindo, não sabe com quem que ele está se relacionando, não sabe o que ele está jogando. E aí a gente sabe que tem pessoas na internet muito mal intencionadas, você não sabe que grupo que ele está entrando. Aí quando acontece, que já aconteceu de entrar nos lugares, aí fazer aquele massacre, todo mundo fica assustado. Nossa, mas era uma criança tão dócil. Sim, era dócil. Porém, você não sabia quem que era ele durante todo o resto do dia. É muito sério isso, sério, né? É muito sério. Nós estamos falando nós estamos falando hoje de uma crescente número de pessoas borderline. O que é? Pessoas sensíveis a qualquer tipo de sofrimento. Ela não suporta, né? Então, tem tudo isso. Crescimento do número... Em casa não tem porta trancada não, Jones. Isso aí. A maioria das quando tranca o banheiro para tomar banho. Eu falei, bato lá. Ei, por que essa porta está trancada? Eu quero essa porta aberta. Não quero, porque... Não posso saber, né? Não, tem que deixar aberta, encosta, não precisa trancar na chave. Então, assim, é uma forma de a gente controlar os nossos filhos, porque realmente, e outra coisa, de vez em quando pegava o celular e ia pro banheiro. Não, banheiro não é lugar de ter celular. Então, assim, regras, né, que a gente tem que colocar nos filhos. Não é permitido o celular no banheiro. O banheiro é para você fazer as suas necessidades, né? Se fazer a sua higiene física e somente, né? Porque a gente sabe como que a internet vai induzindo, né, as crianças, os jovens, os adolescentes, né? E a gente tem que ficar de olho nisso. Outra coisa muito importante da tecnologia, do celular, gente, vai almoçar, é família. A gente tem até livros agora, Sentados à Mesa, um livro agora... Eu não lembro o nome do autor, prometo depois trazer para vocês. Sentados à Mesa vem resgatar a essência de comer em família, um diálogo familiar. A gente tem aprendido
que a ciência tem dito que as famílias que sentam à mesa, que dialogam, esses filhos eles têm uma estrutura melhor de funcionamento no futuro, porque eles têm uma base, solidez. Terminou o almoço, não sai todo mundo correndo. Pelo menos no final de semana, senta um pouquinho lá fora na área, senta um pouquinho no sofá, vai conversar, dá tempo de qualidade. Agora, a gente tem visto muito assim, a gente sai para comer fora, a família tá na mesa, cada um tá com o celular. E aí dá um oi pelo celular, né? Troca assim, ó, oi pai, vamos embora para casa? Vamos. Mas pra quê? Você não tá aí, o pai não tá aqui, pra que celular? A gente tem tido resgate de coisas que antigamente eram muito lindas, por exemplo, o respeito pelos avós, né? Essa companhia do avô, que agora parece que, né? E a escola vem resgatando isso, as brincadeiras de roda, de rua, que a gente tinha de barata no ar, essas coisas que as crianças se interagiam, gastavam energia. Agora elas gastam muita pouca energia. Não tem sonhos, não sonham muito, porque tem tudo pronto, tudo ali, aqui, agora. É o nesse hoje da vida, é não sei o que, não. Elas não têm pelo que lutar. Então, nós temos que dar o que lutar. Nós temos que saber que essa geração precisa sonhar e ela precisa se lançar no sentido de eu sou gente. Eu preciso entender que eu tenho família, eu tenho uma mesa. Ah, mas isso tem todo tipo de família. Não importa. Importa que você tenha uma estrutura que tem tempo de qualidade. Qual é o tempo de qualidade que nós temos que ter com o filho? Não é ficar o dia inteiro com o filho, não. Eu digo que se você ficar 30 minutos com o teu filho, eu vejo a Anis fazer muito isso. Como a Anis tem tempo de qualidade com a menina dela. Eu vejo pelas redes sociais o quanto ela investe na vida da filha. É isso. Se ela ficar meia hora com a filha, ela vai ter um tempo de qualidade, vai valer para ela. Tem pais que passam o dia inteiro, é como se ele não tivesse estado ali. Então não teve tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo que eu tenho. E a internet, os meios eletrônicos têm roubado isso das famílias, têm roubado essa interação. Hoje as pessoas constituem família na internet, né? A família virtual. Eu recebi uma paciente que ela não interagia, ela tinha até casamento. Sabe o que é isso? Casou pela rede social, tinha nome a família, tinha... Gente, nós estamos tendo coisas assim, você olha assim, como pode? Mas isso que nós acabamos de falar agora. A mãe e o pai não olham. Só vai notar quando a pessoa começa a ficar exclusa, antissocial, não sai para lugar nenhum e só fica dentro do quarto. E aí começa a preocupação, só que aí já é tarde, né? Aí tem que passar por um processo terapêutico. É muito importante. Também, né? É muito importante você ensinar valores, né? Ensinar princípios, sim, né? Eu vejo hoje que os princípios e os valores não são passados para a geração. Não. Então, e também, como dá trabalho o sentar à mesa, porque o sentar à mesa dá trabalho. Porque você vai preparar uma refeição, né? Você vai preparar um jantar, você vai arrumar a mesa, né? E aí você vai sentar na mesa. O sentar na mesa é maravilhoso, né? Mas claro que vai dar trabalho, porque criar filhos dá trabalho, ter elos também dá trabalho, ter conexões dá trabalho. Então é necessário que a gente faça isso. Aqui em casa, dia de domingo, é sagrado, é a noite do nosso jantar, de nós sentarmos à mesa, de brigarmos, porque é para brigar, eu faço mesa também para brigar, para a gente discutir, para a gente saber, né, o que o outro está sentindo, como é que o outro está. Nem sempre é tudo maravilhoso, porque nem sempre é tudo perfeito, né? E às vezes você prepara um jantar justamente para dar aquele raio, né? No filho, é para chamar atenção, dizer, ó, eu te amo, mas ó, precisa corrigir isso. Ó, eu te amo, mas isso aqui tá errado. Ó, eu te amo, mas nós precisamos corrigir a rota. E não importa a idade do filho, porque aqui em casa eu tenho a Maria Luísa de 10, eu tenho o Jorge Lucas de 29, vai fazer 30 esse ano. 30, gente, 30. E aí eu tenho o Léo, né, de 28. Então, assim, também tem conversa dura. Então, assim, esse é o nosso papel como educadores, como pai, e principalmente como homens e mulheres de Deus que dá direção, né? E as pessoas hoje perderam os princípios, os valores, ninguém mais quer ser corrigido. Você quer ver uma situação, Jones? Você corrige alguém, né? Na igreja, por exemplo, não vou mais. Exatamente. Porque quer me mudar, porque quer isso, porque quer aquilo, e vai embora. Mas eu também tô no naipe assim, Jones. Quer ir embora, vai. Né?
não É. posso fazer nada. Eu vou chorar Mas pelos aqui tem que ficam, princípios, né? aqui tem valores, aqui tem santidade, aqui tem isso, tem aquilo. E acabou. Fica quem quer, né? Mas a gente, por muito tempo, a gente tem deixado os princípios de lado, né? Por conta de perder as pessoas. Só que essas pessoas já estão perdidas e a gente está se enganando. Então a gente tem que realmente viver a verdade que está na palavra. E a verdade diz que nós precisamos, né? Ter alguns princípios fundamentais na nossa família, né, nos nossos negócios, no nosso casamento, e a gente não pode negociar isso. A gente negocia tudo, mas princípios a gente não se negocia, valores a gente não se negocia, né? Porque senão sua geração não tem mais algo para seguir, porque tudo é flexível. E como eles pedem limite, né? Como que fica isso? Então, se o pai não tiver trabalho agora, né, se ele, não, ele vai ter depois. E aí, esse depois, sabe-se lá como vai ser. Então, tenha trabalho agora, né? Dá princípios agora, ensina. Né? A palavra plantada no coração de um homem, ele não morre. No momento certo, ele vai saber usar. Então, quando eu coloco a semente, não é perdida. Ainda que teu filho ou teu marido, sei lá, cometa algum deslize e ele vai voltar porque ele tem a palavra. Ele tem uma semente. Se foi plantada profundamente. Por isso, precisa ter essa estrutura familiar. E Deus preza a família. Deus, a família é a parte mais importante, né? Eu louvo a Deus porque eu tenho 2 filhos, eu criei sozinho os meus filhos. Um tem 25, outro tem 28 agora, né? E, assim, eu fico muito orgulhosa. No sentido de, quando eu olho eles nunca questionaram sequer ir numa festa. Então, tá aqui agora, né? Rodeado de festa, de tanta coisa, né? Porque aqui é bem diferente nesse sentido de festa, tem muita rave, tem muita coisa. Nunca desejaram, nunca se sentiram desejosos, né? E não é de eu insistir, não, mas viu o exemplo. Outra coisa muito importante, nós somos o modelo. Então, quando eu erro, cuidado, vai errar a minha geração. Não só eu que estou errando. É isso mesmo. Eu estou errando. Isso que as pessoas não... Ah, mas eu tô errando aqui. O que tem? Que não é... As pessoas que estão com você dependem de você. A gente é modelo, a gente vira espelho da família. A gente vira espelho como pastora da igreja. E a gente vira também, como eu psicólogo agora, da sociedade. As pessoas vão olhar pra gente. Então, qual é a minha atitude? Né? O que eu tenho ensinado? Isso é muito sério, né? É muito sério. É muito sério. Então, a gente é dar destino, né, para as pessoas, né? Você dizer, existe um destino, existe uma rota, existe uma trajetória. Não é de qualquer jeito, você não vai de qualquer jeito. Para você chegar onde eu cheguei, você tem que fazer uma trajetória. Essa trajetória tem valores, tem princípios, tem coisas que você não pode negociar, tem coisas que você não vai negociar com ninguém, porque se você negociar, você vai ficar perdido, né, no meio do caminho. Então, é dar destino para essa geração, né, que está perdida. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos de modelos, né? Sim. Esse é o nosso... Olha, isso aí... Escreve o que a gente falou, gente. Escreve. Nós precisamos de modelo. Ah, mas nosso modelo é Cristo? Sim. Nosso modelo, nós todos vamos ter o modelo principal, que é Cristo. Mas Jesus não vai descer aqui na terra. Ele precisa de homens e mulheres que sejam canais de bênção, para que você possa fazer a diferença nessa nação, né? E aí, nessa geração. Você nasceu para essa geração. Eu e você nascemos para essa geração. Essa existência não seria o mesmo sem a Anis. Porque o que a Anis tem que fazer na vida das mulheres, e o Anselmo na vida dos homens, dos casais da igreja, de todo o processo que eles têm como empresa e tudo mais, como trabalho agora de mentoria, que eu acho fantástico, é extrair esse melhor do outro, é dela. Deus deu essa missão para ela. Então, se ela para tudo. Se ela não, imagina se ela não fosse esse modelo, quantas mulheres poderiam seguir? O que elas não poderiam estar seguindo? Então, eu falo que a gente tem um compromisso existencial. Grava isso. Nós temos um compromisso existencial. Nós não nascemos para nós mesmos, gente. Nós não nascemos para nós mesmos. Nós nascemos para nós e nós nascemos para o mundo. Porque o mundo precisa de pessoas que impactam eles com a palavra de Deus. Eles precisam saber que esse amor existe sim, que Deus cura sim. Né? Alguém disse assim para mim antes, mas se eu falar na igreja, no altar, Deus não pode me curar? Eu preciso fazer psicoterapia? Eu falei, todo encontro é terapêutico. Gente, todo encontro é terapêutico. Quando eu vou na igreja, a palavra liberada entrou dentro de mim, eu fiz uma reflexão, eu posso ser curada. Deus me curou ali.
Acontece que tem pessoas que elas estão tão fragilizadas emocionalmente que elas não conseguem ter esse encontro. Então, a psicologia vem preparar essa pessoa para ela receber esse Deus, que momentaneamente ela, não é Deus que se afastou, ela não percebe Deus, pelas questões pessoais. Muito da ferramenta, né, Jones? É muito importante as pessoas entenderem que existe, né, uma ferramenta, um método que já foi testado, sim, que deu certo, né, que transformou, que curou. Eu trabalho muito na minha mentoria e eu tenho colocado muito isso, a importância de você ter um método que realmente vai resolver, que vai trazer solução para a vida das pessoas na área espiritual, né, na área de relacionamento, na área financeira, em todas as áreas. Então, é um construir, né, e muita gente, ela precisa ser segurada na mão, né? E construindo para que ela tenha transformação. Outras não, outras elas já conseguem, né, a cura e tem a transformação. Outras não. Então, para isso que a gente estuda, né? Porque a palavra mesmo diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente tem que estudar, sim, tem que aprender, tem que ler, né? Tem que buscar, sim, novas estratégias. Se uma estratégia não está dando certo, vamos usar uma outra, mas vamos melhorar para nós vivermos uma vida de qualidade, porque o nosso tema é viver de bem com a vida. E para viver de bem com a vida, eu preciso estar bem em todos os âmbitos da minha vida, né? Então, são as 12 áreas da vida que precisam ser trabalhadas nessa jornada Ouse Sonhar, que é o método Ouse Sonhar. A gente trabalha as 12 jornadas da vida com construir, né, com objetivo, com estratégia, como eu vou melhorar, porque às vezes eu estou muito bem espiritualmente, eu leio a palavra, eu estou na igreja, eu sou aquela líquida lá, mas a minha alma está totalmente fragilizada, eu estou doente, né? Eu tenho ansiedade, né? Eu tenho depressão e às vezes as pessoas nem sabem. Então, as pessoas precisam separar, né? O que é alma e o que é espírito, né, Jones? Sim. E uma coisa ela faz, a gente trabalha uma totalidade, que a gente chama, né? E a gente vai ver muita ciência dentro da Bíblia. Ponto. Nada substitui Deus. Se alguém me perguntar, Jones, a psicologia substitui Deus? Não, gente. A psicologia foi criada por Deus, ela é uma ferramenta. Nada substitui Deus. Tá? Deus é soberano em tudo é Deus. Mas Deus nos deixa também os encontros. Por exemplo, quando eu encontro, por exemplo, nessa live, se você foi tocado, ele tem essa capacidade também de curar você. Ninguém cura ninguém, né? A não ser Deus, ninguém cura ninguém. Eu oferto um carinho, eu oferto um abraço, eu oferto uma palavra, um tempo, eu oferto uma ferramenta, a pessoa se apropria daquilo e ela mesma se cura. A única cura que é Deus. Deus tem o poder de curar. Mas eu não tenho o poder de curar ninguém emocionalmente. Mas a gente dá as ferramentas para que essa pessoa possa se curar. Então, estar de bem com a vida é entender que a vida vai me solicitar, mas eu vou ter recursos internos para lidar. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? E saber que os versículos bíblicos têm que estar aqui. Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Salmo 37:4, né? Deleita-te de mim, busca a mim e eu concedo os desejos do coração. Então, o tempo todo a Bíblia está dizendo isso. A teoria cognitiva comportamental, que é uma das abordagens da psicologia, vai dizer que a mente interfere nas emoções que mudam o nosso comportamento. Aí eu costumo dizer para as pessoas assim, o que Romanos 12:2 fala, gente? O que Romanos 12:2 fala? Renovar os vossos pensamentos, né? Então, eu controlo o pensamento? Gente, controla. Nossa, Deus, você escolhe o que você sente? Escolhe. Eu identifico o que eu... Jones, como que eu identifico? Eu escolho o que eu quero pensar, né, Jones? Então, eu escolho o que eu quero pensar. Eu não deixo pensamentos tomarem conta da minha mente. Pensamentos que vão destruir, né? Porque pensamentos, eles podem ser substituídos, né? Ótimo. Essa técnica as pessoas têm que aprender, né? Isso, porque aí cai por terra esse negócio. O pecado foi mais forte que eu. Porque eu não posso sair, eu não dou conta desse sentimento. Você dá. Porque você vai mudar o ambiente interno que muda o teu pensamento. Como que eu sei que eu estou pensando errado? Quando você está sentindo errado. Sentindo errado, o pensamento está disfuncional. Não está funcionando, não tá bom. Então, muda o pensamento. Como que eu mudo isso?
Eu não tenho que alimentar. Acho que até, não sei qual live que você fez, que estava maravilhosa, que alguém disse isso, né? Alimentar o cachorrinho mal, o cachorrinho bom. Não sei qual que foi das Aham. aí. Não sei nem se foi o Vitor, né? Teve uma seleção de gente que eu não perdi. Eu só perdi a live da Anne, gente, quando eu tenho entendimento. Caso contrário, eu tô aqui, viu? Firme, forte, bacana. Tá maravilhoso. E aí, falou sobre isso. Como que eu faço isso? Olha, chegou um pensamento. Ah, você não dá conta mesmo. Você é um fracasso. Não, não sou. Eu não sou um fracasso. Eu vou contrariar esse pensamento. Eu não vou baixar minha cabeça e vou dizer assim, ah, verdade. Nossa, eu não presto mesmo. Não, aí você está alimentando o pensamento. Ele vai crescer, vai virar um gigante. Não, eu não sou. Eu posso até ter feito alguma coisa que não foi condizente, mas eu vou lá, vou para a cruz, vou pedir perdão, vou me perdoar e vou seguir. Não sou incompetente, eu vou conseguir. Então, eu começo a alimentar o meu pensamento bom. E o ruim, eu não alimento aquilo. É um dos processos. O Tá? perdão também é uma chave poderosa, né, Jones? Muita As pessoas que não perdoam são as pessoas mais doentes, né? Que a gente encontra. A falta de perdão, ela vai matando a pessoa de tal forma que ela acha que está matando o outro, mas ela está aos poucos morrendo porque ela não aprendeu a perdoar. E a gente vai ter que perdoar todos os dias, porque todos os dias alguém vai nos machucar, alguém vai nos ferir, alguém vai falar algo contra nós, alguém vai nos caluniar, ou vai falar a verdade também, vai nos machucar. Né? Então a gente tem que perdoar, porque perdão é a chave para uma vida feliz. Aqui em casa o pessoal diz que eu sou sem memória. Acho que você não tem memória, mãe, porque se esquece rápido. Você está brigando aqui em 5 minutos, daqui a pouco está tudo bem, eu estou rindo, estou brincando. E é assim que eu vivo bem, né? Porque se eu deixar dentro de mim, eu vou viver doente, né? Então, até mesmo a gente que conhece, né, Jones? Mesmo nós que somos pastores, profissionais, temos conhecimento, hora ou outra a gente se pega com pensamentos de melancolia, não é verdade? O pensamento ele vai vir, né? A gente não tem controle quanto o pensamento vir. A gente consegue deixar ele ir. Mas uma coisa, não tenta segurar, dizer, eu não vou pensar, quanto mais tu for resistente, mais ele vai estar aí. Eles são intrusivos, então não tem como eu controlar. Tem como eu compreender esse pensamento porque ele veio. E aí eu tenho como checar se esse pensamento está funcional ou não. E aí, se eu alimento ele ou não. Aí é decisão humana, de alimentar ou não. Mas do pensamento vir, não. Porque a seta vem, a gente sabe que a seta vem do inimigo. Então, o pensamento eu não controlo. Mas eu compreendo e aí eu deixo ir. Que é não deixar ele ficar aqui ruminando, que a gente fala, né? Ruminando o pensamento. Ruminando o pensamento. Tá? E alguém perguntou, nessa questão do perdão, alguém perguntou para mim esses dias. Porque o pessoal vai para a clínica e eles perguntam mesmo, né? Ah, mas e se a mãe perdeu um filho que mataram? Você acha que é fácil perdoar? Eu falei, lógico que não. Mas Deus não está falando que você tem que perdoar. Ele está dizendo que você tem que querer perdoar. Que já é um processo. Então, quando eu não consigo perdoar, porque a coisa é muito séria, né? De uma coisa dessa, de roubar, lógico que a gente entende. Mas, o que essa pessoa vai ter? Deus, eu não consigo. Me ensina a perdoar. Porque eu não quero ficar dessa forma. Aí começa um processo. Lembra que o perdão não é sentimento. Ele é uma decisão. É decisão, né? É decisão, tá? Então ninguém tá dizendo que é fácil, não. Perdoar, gente, não. Mas quando eu me livro dele, é remédio para minha alma. Ter ele é veneno para minha alma. Ter o ódio dentro de mim é veneno para minha alma. Eu estou me matando. Perdoar é remédio para minha alma. Eu estou me livrando daquela situação que está me matando. E tem gente que tem que se perdoar, né? Porque não é só perdoar o outro, né? É perdoar, às vezes, a si mesmo, de coisas que você fez no passado, né? Tem gente que não perdoa nem Deus, que fica de mal com Deus. Meu Deus, então a gente conta de tudo, mas a gente sabe que a maioria das doenças, né, que entram na alma é por questões também de falta de perdão, né? De falta de entender que nós temos que perdoar e seguir em frente, né? Hoje eu gravei um vídeo para o YouTube que fala sobre destino, né? Então, que nós temos um destino. Para a gente chegar num destino que a gente deseja, né? Algo que nós almejamos, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Quem nós somos em Deus. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, se nós somos imagem e semelhança do Criador, né?
nós temos que saber quem somos, nós não precisamos ser a imagem de ninguém. Nós somos a Andes é a Andes, a Jones é a Jones. A Andes com os defeitos e qualidades, a Jones com defeito e qualidades. Mas o que seria do mundo sem a Andes e o que seria do mundo sem a Jones? Cada peça que está aqui no mundo é importante, é fundamental. Deus colocou cada peça no seu lugar porque cada peça é importante. Todas as pessoas são valiosas. Né? Então, saber quem nós somos e também saber em que direção você está indo. Uhum. Se você está indo para uma direção, vá para essa direção. Não fica mudando toda hora. Ah, bateu um vento aqui, eu vou mudar para a direita. Ah, bateu um vento ali, eu vou mudar para a esquerda. Né? Então, preciso saber para onde eu estou indo. Né? Isso é fundamental. E quem são as pessoas que eu estou me conectando. Exatamente, é forte. É chave isso. Olha, eu estou me conectando com a Jones. Quanto tempo, né, Jones? A gente já está longe, mas é uma conexão necessária, porque ela tem muito para derramar de conhecimento, tem uma troca de experiência para trazer aqui para a gente, para a nossa série Mulheres que Constroem, né? Então, é fantástica a conexão, né, Jones? É fantástico. E olha, vou te dar uma dica. Deixa eu só acender uma luz aqui. Então, nós precisamos entender essa questão da conexão. E eu vou estar indo em Manaus, tá? Abril, finalzinho de março. Eu estarei em Manaus, levando o livro em mãos pro pessoal. E vocês me aguardem, estou chegando em Manaus, tá? E fala um pouco desse livro. Esse livro é muito motivacional, né? Ele é evangélico mesmo, tem até a dedicatória do bispo Nildo, bispo Fabiano, tem... Pastor Sérgio, que foi um dos meus líderes, né? Então, tem, assim, ele é muito trabalhado. Eu não fiz nada para pastores e bispos, eu fiz para as pessoas mesmo se sentirem abençoados com como orar, como acessar a Deus, né? E quais são as dores de Jesus? Por que Jesus venceu? Ele venceu como homem. Então, aqui eu comparo a dor de Jesus com a dor humana. Eu lembro até que uma das palestras que a gente fez, a Andes me ajudou, da igreja, né, na primeira vez que a gente quis lançar ele, a gente frisou bem essa questão mesmo da... Quais são os desertos? Que desertos são esses? Como eu saio do deserto tendo aprendido o que eu preciso aprender no deserto para não voltar para ele? Que é também mas tem muita gente voltando para o deserto, Jones. Tem gente voltando para o deserto, que na frente vai voltar. Né? Ai, meu Deus, não pode. Ei, Jones, mas você vai sortear um livro desse, né? Aqui na nossa live? Vamos. Sim, eu vou quem repostar, né? A nossa foto aí no Insta e tal, comentar o que aprendeu nessa live de hoje, sim, vai participar do sorteio. Vai. Vamos lançar. Vai dar 3. Eu vou abençoar 3 aí. Tá? 3 livros, gente. Se eu fosse você, já notou aí. Já anota direitinho para colocar aí o que você aprendeu hoje nessa live. Tudo, hein? Com a canetinha de Deus, hein? Olha, quem ainda não segue aí a Jones, segue ela aí no Instagram, Pício Jones Sabino. Ela tem um trabalho maravilhoso, segue aí. E ela vai sortear aí os livros. Bora, Jones, fala mais aí dessa pérola. Essa pérola, cada momentinho desses, né? Como a gente foi injustiçado, Jesus foi injustiçado. Como que ele lidou com isso? Como que ele lidou com o perdão, né? Eu falo nesse livro que ele sabia do seu algoz, que era Judas, mas foi o primeiro homem que perdoou antes de sofrer, né, tudo aquilo. Ele já sabia o que ele ia passar. Ele vai lá e beija Judas, como assim, Judas, eu te amo, eu sei o que você vai fazer comigo. Isso me ensina tanto, isso me emociona, porque assim, é um amor incondicional. É isso que eu vim falando para as pessoas, gente, esse amor não é clichê, não. Jesus amou mesmo, e eu acredito nesse amor de verdade. Então, quando Jesus beija Judas, ele beijou Judas dizendo assim, Judas, independentemente do que tu for fazer comigo, eu amo você. E como a gente negocia o amor, né? Como a gente negocia esse amor, até no reino de Deus. Não. Eu preciso amar, independentemente se a pessoa errou comigo ou não. Não significa que eu vou ter que conviver com ela 24 horas por dia, não, mas eu preciso amar. É amar os inimigos, era a palavra de Deus. Então, eu falo muito sobre isso. Verdade. Como Jesus conseguiu fazer isso. Como eu consigo chegar no Getsemane da vida, que são lugares de dores, né? Onde Jesus quis passar nesse cálice, né? Jesus quis desistir? Quis. Também, né?
conhecia de Jesus esse negócio que ia existir. Aí ele disse assim, Deus, passe de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade. Aí está o segredo. Não faça a sua vontade. Veja se a sua vontade está em Cristo. Porque Cristo sabe mais que você. Não queira ensinar Deus. Ai, meu pai, ele vai ser pastor agora. Não queira ensinar Deus. Deus sabe o que ele faz. Tem muita gente que quer ensinar Deus. Não precisa ninguém ensinar nada para ele, né, Dione? Não precisa. Né? Então aqui a gente tem as orações, né? Como orar, como acessar esse mundo espiritual. Até da terapia mesmo, como meditar, como o João fazia, né? O João, o João que fez o evangelho, né? Eu amo, a gente está aqui na campanha 21 dias de jejum e a gente está no livro de João. Hoje, nosso 14º dia, ainda falta alguns dias e todo jejum é sacrificial. E esse aqui. Por isso esse isso mentalmente, aqui, né? Não é nada, não. Mentalmente ele vivenciava aquilo. Eu costumo dizer que Silas, né, Paulo e Silas na cadeia, gente, eles foram açoitados, estavam acorrentados, presos, eles louvavam a Deus. Eles estavam onde? Eles estavam dentro deles. O espírito deles era livre. Eles não estavam sentindo aquele açoite. Eles não estavam sentindo prisão. Eles não estavam sentindo corrente no tornozelo. Porque eles tinham aqui muito em Cristo Jesus. E é isso que eu ensino um pouquinho no livro. Como entrar nessa presença tão profunda de Deus que eu posso isolar o que está me acontecendo no mundo externo e encontrar um lugar seguro. Que é o lugar secreto, né? Lugar secreto da adoração que Deus fala. Onde eu posso receber o meu refrigério. Onde eu posso receber o meu socorro. Onde eu posso estar na rocha, que é Cristo. Né? Então, tem todo esse processo no livro. Agora, muito não vou falar mais não, depois daqui a pouco eu falo e você não vai querer ler. Muito bem, muito bem. Ai, gente, já estamos no final da nossa live. Quero te agradecer. Johnny, foi um prazer. Deus abençoe a sua vida. Ó, vou printar aqui rapidinho. Printa. Beijo, Johnny. Muito obrigada. Tchau, eu estou te dando esses finais. Tchau, tchau. E você, quando vir para Manaus, avisa a gente, tá bom? Pode deixar. Eu vou avisar com antecedência. Top. Me fala depois para eu poder enviar os livros, tá? Tá bom. Os livros aí pra você. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tá com Deus. Deus também.